Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudarmos e meditarmos a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 28º domingo do tempo comum do ano A. A primeira leitura se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 25, dos versículos 6 até a primeira parte do versículo de número 10. E a leitura vai nos dizer assim: O Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá, neste monte, a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus iluminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Amados irmãos e irmãs, a primeira coisa que é importante ficar claro para a gente é que do capítulo mais ou menos 24 até o capítulo 27, nós estamos na parte do livro do profeta Isaías, que é chamado mais ou menos de Apocalipse de Isaías. Por quê? Porque Apocalipse sempre remete a questões futuras. Então, se você observar muito bem aqui, você vai observar tudo verbos no futuro, né? O Senhor Deus dará, né? Removerá, eliminará, repousará. Essa é mais ou menos a realidade dos verbos que estão aqui. E aí, dentro desse contexto, a gente precisa entender mais ou menos por que é tão importante esse relato dentro do contexto inteiro do livro do profeta Isaías. O povo de Deus, infelizmente, não está passando por realidades muito boas. Isso porque, como é que é a dinâmica daquilo que eles estão vivendo, né? Eles passam por sofrimentos, por perseguições, passam por dramas bem reais, né? De fome, de pobreza, de situações muito complicadas que aquele povo estava vivenciando. A gente tem impérios que lideram aquela região, alta cobrança de impostos. Então, diante dessa realidade todinha, começa a surgir então a esperança de que Deus vai intervir, de que de fato o reinado de Deus será estabelecido naquele lugar. E esse reinado ele vai ser estabelecido a partir de Jerusalém. Por que eu digo isso? No versículo 6 fala que o Senhor dos Exércitos dará neste monte. Era uma montanha. Jerusalém estava construída em cima de uma montanha, que tem como nome Monte Sinai. Ou melhor, Monte Sião, né? Monte Sinai é onde, de fato, Moisés recebe as tábuas de pedra. Monte Sião é a montanha a qual, de fato, Jerusalém foi então construída. E aí, segundo o versículo 6, né? O Senhor vai dar neste monte, ou seja, na cidade de Jerusalém, para todas as pessoas. Olha que interessante. Não é mais apenas para o povo de Israel, não é apenas para uma raça eleita, mas para todos os povos ele vai dar um grande banquete. O banquete, biblicamente falando, sempre foi sendo visto justamente como uma alusão aos tempos futuros. Uma alusão à presença de Deus, uma alusão ao reinado de Deus que seria ali estabelecido. Então, segundo o texto, Deus vai dar ali ao povo um grande banquete com vinho, com pratos, com vinhos finos. Tudo isso a gente pode contrapor com a realidade dura e cruel que o povo vivia, de fome, calamidades, sofrimento, perseguição, não é? Então você vai percebendo que o reino de Deus é o contrário daquilo que a gente está vivendo. Depois no versículo 7 vai dizer que ele vai remover a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. Aqui são referências ao sofrimento que o povo vive. No versículo 8, fala inclusive de eliminar as lágrimas, né? De eliminar aquilo que o povo sofre, inclusive da morte. Então, mais uma vez, é aquela dinâmica de esperança. Deus, ele vê o sofrimento do povo e a promessa é que ele vai eliminar tudo aquilo que tem feito o povo sofrer. E aí, diante dessa ação de Deus todinha, é interessante também perceber que no versículo 9 fala que o povo vai dar uma resposta. E a resposta é dizer: Ele é o nosso Deus. A gente esperou nele, nós tivemos confiança nele, colocamos toda a nossa esperança nele
e Ele nos salvou. Esse é o Deus que a gente tem confiado. Ou seja, amados irmãos e irmãs, o profeta está querendo meio que dizer para o povo, vale a pena confiar, vale a pena esperar em Deus. Né? Em algum momento, de fato, toda a nossa esperança, a nossa confiança, ela vai fazer sentido. Muitas e muitas vezes, na nossa caminhada, a gente tem dúvida se de fato Deus está nos escutando. Eu até escutei recentemente uma frase de uma pessoa onde ela partilhava, né? Às vezes eu falo, parece que Deus não escuta. E essa pessoa que falou isso era uma pessoa bem engajada na igreja. Ora, a nossa fé, na verdade, ela é de que Deus sempre escuta as nossas orações. Agora, uma grande questão é, Ele escuta, e Ele escuta de verdade, mas não necessariamente Ele faz do meu tempo e do meu jeito. Às vezes Deus, de fato, faz aquilo que eu tanto pedi porque Ele vê que é o melhor para mim. Às vezes Deus não faz aquilo que eu pedi porque Ele busca sempre trazer o melhor para nós. Mas aí, trazendo para o nosso dia de hoje, eu quero trazer duas reflexões para a gente. Ou melhor, três. O povo de Israel vivia um drama. Né? O drama da pobreza, um drama dos sofrimentos por causa de outras culturas. E nós podemos agora trazer para hoje. Quais os dramas que têm envolvido a nossa sociedade? Por exemplo, vamos trazer um drama bem delicado. A depressão. Altos índices de suicídio. Pessoas que sentem um grande vazio existencial. São dramas atuais. E olhar para esse trecho é pensar mais ou menos assim. Quando de fato, né, nós estivermos um dia no céu, quando de fato nosso Senhor vier, e aí de fato acontecerá a parousia, a segunda vinda de Cristo, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais vazio existencial, não haverá mais depressão, não haverá mais suicídio. Está vendo como é que o nosso coração ele vai se animando diante dessa realidade? Porque a palavra vai nos dando esperança. Mas tudo isso eu preciso então confiar e esperar em Deus. Segunda coisa, se você observar muito bem, né, a gente vai sentindo que era a grande carência do povo, por isso que aparece esse banquete. É a grande carência do coração do povo. E qual é a nossa carência? O que é que tem que faltar dentro do nosso coração? E por fim, qual é a nossa confissão de fé? Porque eu pergunto isso. Quando nós olhamos para o texto, no versículo 9, aparece uma belíssima confissão de fé. Ele é o nosso Deus, em que a gente esperou. Mas às vezes parece que a nossa confissão de fé é assim. Parece que Deus me abandonou, parece que Deus não me ama. Não é? Então, às vezes parece que a nossa confissão ela não é uma confissão verdadeira. Ela é mais uma discussão com Deus do que um reconhecer que Ele nos ama, que Ele está conosco. Que nós possamos pensar um pouco melhor sobre toda essa dinâmica, porque de fato Deus está conosco, irmãos. Ele está conosco a caminhar conosco, a secar as nossas lágrimas. E aí, para finalizar de fato, eu só quero convidar você a pensar no céu, à luz dessa leitura. Porque de fato, irmãos, tudo aquilo que é colocado pelo profeta acontecerá de modo pleno na glória celeste. Nós fomos feitos para o céu. É lá o nosso lugar. É lá onde eu e você somos chamados a morar. É de lá onde viemos, é para lá onde vamos retornar, porque viemos do coração de Deus e vamos voltar para uma comunhão perfeita com Ele. Mas para isso eu preciso lutar pela santidade, eu preciso fazer minha parte. E você, tem feito? Pense um pouco sobre isso. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!